uma história que envolve Ayrton Senna e que era desconhecida para muita gente. O caso é de um italiano que se chama Máximo, de 22 anos, que mora em Imola e que há 4 anos entrou em estado de coma profundo depois de um acidente de carro. Os médicos fizeram de tudo para reanimá-lo, até que ouvisse a voz do grande ídolo, Ayrton Senna. Senna gravou para Máximo uma mensagem. Vamos ouvi-la agora. Ciao Massimo, qui è Ayrton Senna, il pilota di Formula 1. Aqui mi sembra tu sia un gran tifoso. Ti posso dire forza, cerca di alzarsi, di svegliarti e venire a guardarci qui a Imola, sia le prove, sia la gara. Insomma, tutti qui ti aspettano e ti vogliono molto bene e ti diciamo cerca di alzarsi, forza con la mentalità positiva e ti speriamo. Ciao, ti saluto. Depois de 30 dias, Máximo sai do coma profundo. É ainda paralisado, mas consegue comunicar-se bem. Nos últimos 4 anos, Senna ia encontrá-lo sempre. Era um grande segredo. Não queria que ninguém soubesse. Quando pensamos em Ayrton Senna, a imagem que surge é a do piloto destemido, concentrado, quase místico em sua busca pela perfeição nas pistas. Um homem que desafiava a chuva como se fosse parte dela, que pilotava com o coração e carregava um país inteiro a cada volta. Mas existe um lado menos conhecido de Ayrton, um lado silencioso, humano, que raramente aparecia diante das câmeras. Esse lado não se media em títulos, poles ou vitórias, mas em gestos simples e discretos que mudaram vidas para sempre. Entre esses gestos, um se destaca de forma comovente. A relação de Senna com Massimo Bulsamini, um jovem italiano que sofreu um acidente de moto em 1990, ficou tetraplégico e entrou em coma profundo. Um garoto de apenas 18 anos, fã apaixonado de automobilismo e principalmente de Ayrton Senna. Quando tudo parecia perdido, foi justamente a voz de Ayrton, gravada em fitas cassete, que ajudou Máximo a despertar. Essa história, guardada em silêncio por anos, mostra que o maior legado de Senna não foi apenas esportivo, mas humano. Enquanto o mundo o aplaudia por ultrapassagens impossíveis, ele reservava tempo para visitar hospitais, gravar mensagens de apoio e dedicar atenção a quem mais precisava. Era um lado íntimo, quase secreto, que se revelou apenas após sua morte, mas que ajuda a entender por que Senna continua sendo lembrado como mais do que um piloto. Ele era, acima de tudo, um ser humano extraordinário. Era domingo, 4 de março de 1990, quando as ruas de Imola foram palco de uma tragédia que mudaria para sempre a vida de um jovem e, de forma inesperada, cruzaria com a de Ayrton Senna. Massimo Bulsamini, de apenas 18 anos, andava de moto com um amigo quando foi arremessado violentamente ao chão. O acidente aconteceu, por ironia, bem em frente ao hospital da cidade. Máximo foi levado imediatamente ao pronto-socorro. Os diagnósticos eram duros: lesão na coluna cervical, paralisia completa dos membros, dependência de aparelhos para respirar. O jovem entrou em coma profundo. Sua família, em choque, viu o mundo virar de cabeça para baixo. Um rapaz cheio de vida, fã de esportes, apaixonado por automobilismo, agora lutava silenciosamente entre a vida e a morte. Os médicos explicaram que as chances eram mínimas. Talvez Máximo nunca despertasse. Ainda assim, sugeriram tentar um tratamento alternativo, uma técnica experimental baseada em estímulos sonoros. A ideia era simples: reproduzir vozes de pessoas queridas para manter o cérebro ativo, na esperança de provocar alguma reação. A família aceitou. Amigos começaram a gravar mensagens. Parentes passavam horas ao lado da cama conversando com ele, como se pudesse ouvir cada palavra. Foi nesse processo que um detalhe chamou a atenção. Máximo era apaixonado por Fórmula 1 e tinha Ayrton Senna como seu grande ídolo. Seu quarto, antes do acidente, era repleto de pôsteres e recortes sobre o brasileiro. Para o médico responsável, esse poderia ser o estímulo mais forte. Mas como alcançar um tricampeão mundial, no auge da carreira, e pedir algo tão pessoal? Resposta veio através de conhecidos e jornalistas locais que conseguiram levar a história até Ayrton. Para surpresa de muitos, Senna não hesitou.
Sensibilizado, aceitou participar da experiência. Poucas semanas após o acidente, gravou uma mensagem em italiano, idioma que falava com fluência graças aos anos de kart na Europa. Na fita, Senna se apresentava. Ciao Massimo, sono Ayrton Senna, pilota di Formula 1. Devi reagire, devi alzarti, fare forza, perché tutti ti vogliono bene e ti aspettano a Imola. Speriamo che tu guarisca presto. Ciao. Era um chamado à vida. Essa fita passou a ser reproduzida todos os dias ao lado da cama de Massimo. Durante semanas, parecia não haver resposta. Mas aos poucos, os médicos começaram a notar sinais sutis. Um movimento involuntário, uma alteração no ritmo da respiração. Em 30 dias, os sinais se intensificaram. Massimo começava a despertar. Para sua família, era um milagre. Para os médicos, a prova de que estímulos emocionais podiam romper barreiras biológicas. Para Massimo, embora ainda inconsciente, era como se seu maior ídolo o chamasse de volta à vida. E para Ayrton, era apenas o início de uma relação que mudaria ambos para sempre. Poucas semanas depois do acidente, enquanto Massimo Bulsamini permanecia em coma profundo, algo extraordinário estava para acontecer. Até então, a família e os amigos faziam gravações simples, lembranças da juventude, músicas que ele gostava, palavras de encorajamento. Eram tentativas de romper o silêncio que dominava aquele quarto de hospital. Mas nada tinha provocado uma reação significativa. Foi então que a voz de Ayrton Senna entrou na história. Por meio de conhecidos e jornalistas locais, a família conseguiu fazer o pedido improvável, que Senna gravasse uma mensagem direta para Massimo. Para muitos, a ideia parecia impossível. Ayrton era um tricampeão mundial, um homem com agenda lotada de treinos, corridas e compromissos. Mas para surpresa de todos, ele aceitou imediatamente. Essa decisão mostra muito sobre o caráter de Senna. Ele não mediu esforços, não pediu publicidade, não quis saber de retorno de imagem. Simplesmente compreendeu que, para aquele jovem, sua voz podia ser vital. Senna dominava bem o italiano, língua que aprendera nos tempos de kart, quando corria pela equipe de Angelo Parilla no fim dos anos 70. Gravou sua primeira mensagem com naturalidade e proximidade, como se estivesse falando com um amigo. Ciao Massimo, sono Ayrton Senna, pilota di Formula 1. Devi reagire, devi alzarti, fare forza, perché tutti ti vogliono bene e ti aspettano a Imola. Speriamo che tu guarisca presto. Ciao. Era um chamado firme, direto, mas carregado de afeto e incentivo. Essa fita foi colocada em um gravador ao lado da cama de Massimo e repetida diariamente. A voz de Senna ecoava no quarto como um mantra. Durante os primeiros dias, nada parecia mudar. O silêncio permanecia o mesmo. As máquinas marcavam o ritmo frio da respiração artificial. Mas os médicos acreditavam no processo. Sabiam que o cérebro humano, mesmo em coma, podia registrar sons e estímulos de grande significado emocional. E foi exatamente isso que aconteceu. Passadas algumas semanas, sinais sutis começaram a aparecer. Uma leve alteração no ritmo da respiração quando a fita era colocada. Uma discreta movimentação nos olhos. Um músculo do rosto que parecia reagir. Nada disso era coincidência. A equipe médica passou a observar atentamente cada detalhe. E a família, que já estava exausta de esperar por um milagre, voltou a ter esperança. Ao completar 30 dias de exposição às gravações, o resultado foi evidente. Massimo começou a despertar. Primeiro de forma lenta. Entreabriu os olhos, reagiu a toques e sons. Em seguida, passou a emitir respostas ainda imprecisas, mas que mostravam um avanço real. Era como se a voz de Senna tivesse atravessado as barreiras do coma e chamado o jovem de volta à vida. A notícia correu discretamente entre os corredores do hospital. Não houve alarde, não houve divulgação pública. Senna não queria isso. Para ele, era uma questão pessoal, quase íntima. E foi assim que nasceram as visitas periódicas. A partir daquele primeiro contato, Ayrton decidiu que sempre que estivesse em Imola para treinos ou corridas, passaria para ver Massimo. Não era apenas uma promessa. Tornou-se parte de sua rotina. Cada visita trazia uma nova gravação, uma nova mensagem de esperança. Algumas fitas se perderam com o tempo,
mas uma delas sobreviveu e carrega até hoje a força daquele gesto. Massimo, tenta reagir se podes. Forza, perché tutti chi ti vogliono bene, ti aspettiamo. Palavras simples, mas que funcionavam como combustível para um jovem que lutava pela vida. A família de Massimo jamais esqueceu esses momentos. Eles sabiam que não era obrigação de Ayrton estar ali, mas escolha. Escolha de um homem que, apesar da fama e da pressão do esporte, encontrava tempo para dedicar atenção a um rapaz anônimo em uma cama de hospital. Essa escolha transformaria para sempre não apenas a vida de Massimo, mas também a forma como muitos passaram a enxergar Senna. Esse foi o poder da voz de Ayrton. Um poder que ultrapassava os limites das pistas, que não dependia de vitórias ou troféus. Era a força de alguém que entendia o valor da vida em sua essência mais simples. O cuidado com o outro. Em 1992, 2 anos após o acidente, Massimo Bulsamini começou a dar sinais mais claros de retorno à consciência. O processo foi lento, mas cada pequeno avanço era comemorado como uma vitória. Os médicos classificaram o estado como coma, vigil, no qual o paciente consegue abrir os olhos, reagir a estímulos e, aos poucos, interagir minimamente com o ambiente. Para a família, era como se um milagre estivesse em curso. A cada visita de Ayrton Senna, a esperança ganhava novo fôlego. Ele chegava discretamente ao hospital de Imola, muitas vezes após treinos no circuito vizinho. Cumprimentava os médicos, sentava-se ao lado da cama e falava com Massimo. Não eram conversas técnicas sobre carros ou estratégias de corrida. Eram palavras simples, carregadas de humanidade. Forza, Massimo. Sei forte, sei che se la farai. Força, Massimo. Você é forte, sei que vai conseguir. Um episódio em especial marcou esse período. O hospital, para estimular Massimo, improvisou uma televisão ligada a uma bateria de lancha, já que era arriscado conectá-la à rede elétrica junto aos equipamentos médicos. Com isso, ele pôde assistir partidas da Juventus, seu time de coração. Certo dia, enquanto via um jogo, a porta do quarto se abriu. Para sua surpresa, quem entrou foi Ayrton Senna. O jovem, ainda com movimentos e fala limitados, não acreditava no que via. Era como se a voz que o acompanhara em fitas por meses tivesse ganhado corpo e sorriso diante de si. Mais tarde, Massimo descreveria esse encontro como um dos momentos mais emocionantes de sua vida. Estava feliz e emocionado ao mesmo tempo. Foi como reencontrar alguém que fazia parte da minha luta. Esse encontro consolidou a amizade. Senna já não era apenas um ídolo distante das pistas, mas um amigo presente em sua batalha diária. Em abril de 1994, 20 dias antes do Grande Prêmio de San Marino, Senna visitou Massimo pela última vez. Gravou uma nova mensagem de encorajamento, mas essa fita nunca chegaria a cumprir sua missão. O destino havia preparado outra história. No dia 1º de maio de 1994, Massimo assistia à corrida de Imola pela televisão ligada à bateria. Logo, nas primeiras voltas, viu o carro de Rubens Barrichello se acidentar nos treinos, depois a tragédia com Roland Ratzenberger no sábado. No domingo, a tensão era grande, e na 7ª volta, o que ninguém imaginava aconteceu. Ayrton Senna perdeu o controle de sua Williams na curva Tamburello e bateu violentamente contra o muro de concreto. O silêncio tomou conta do quarto. Massimo, que tantas vezes recebera incentivo de Senna, agora assistia impotente ao drama de seu amigo. Poucos minutos depois, ouviu o barulho do helicóptero que sobrevoava o hospital. Era o que transportava Ayrton para Bolonha. A única coisa que pude fazer foi rezar por ele. Recordaria, às 18h40, a médica Maria Teresa Fiandri anunciou oficialmente a morte de Senna. O mundo chorou. O Brasil mergulhou em luto. Mas, para Massimo, aquela dor tinha um peso diferente. Não era apenas a perda de um ídolo mundial. Era a perda do homem que o ajudara a despertar do coma, que se tornara amigo silencioso em anos de visitas discretas. Após a morte de Ayrton, Massimo seguiu sua vida de forma resiliente. Continuava tetraplégico, dependente de aparelhos, mas nunca perdeu a vontade de viver. Aprendeu a se comunicar com movimentos da cabeça e dos olhos e desenvolveu com amigos um alfabeto próprio para se expressar.
A tecnologia, com o tempo, também ajudou, permitindo que se conectasse com outras pessoas e até participasse das redes sociais. Na comunidade de Imola, tornou-se figura querida. Estava sempre presente em eventos locais, levado por amigos em sua cadeira de rodas equipada com respirador. Sua presença era um lembrete constante de luta e superação. E sempre levava consigo uma foto ao lado de Ayrton, guardada como tesouro íntimo. Nunca quis divulgá-la. É minha, quero que fique comigo, dizia. Para ele, aquela lembrança não era parte de espetáculo, mas símbolo de uma amizade verdadeira. Em 2008, Máximo foi transferido para uma unidade de cuidados especiais. Médicos e enfermeiros que o atendiam falavam dele como alguém especial, que, mesmo em condições duríssimas, nunca se entregou. Máximo participou ativamente da vida do hospital, tornou-se parte da comunidade, contou uma enfermeira. Ele faleceu em 2 de março de 2015, aos 43 anos, após complicações de saúde. Seus amigos escreveram mensagens de despedida. Agora, você está livre, até para correr, se quiser, junto com Ayrton. Palavras que resumem a ligação eterna entre os dois. A história com Máximo foi a mais emblemática, mas não foi a única em que Ayrton revelou sua humanidade. Durante anos ele visitou hospitais infantis no Brasil e em outros países. Essas visitas não tinham divulgação. Não eram feitas para repórteres ou fotógrafos. Eram momentos íntimos, em que Senna deixava de ser piloto para ser apenas um homem levando esperança a crianças. Em São Paulo, há relatos de tardes inteiras que ele passou conversando com pequenos pacientes. Chegava com miniaturas de carros, mas o que mais entregava era a atenção. Sentava-se ao lado das camas, perguntava sobre os sonhos de cada criança e, antes de sair, deixava sempre uma mensagem de incentivo. Uma enfermeira lembrou que, certa vez, perguntou a um menino o que ele queria ser quando crescesse. O garoto respondeu: piloto, igual a você. Senna sorriu e disse: então nunca deixe de acreditar, porque acreditar já é o primeiro passo. Para as famílias, a presença dele era um bálsamo em dias de sofrimento. E para as crianças, um momento inesquecível. Muitas guardaram essas lembranças pelo resto da vida. Esse lado sensível de Senna raramente foi mostrado em público, mas talvez seja o que mais explica sua permanência como ídolo humano, não apenas esportivo. Esses encontros revelam a dualidade que o definia. O mesmo homem que corria no limite, a mais de 300 km/h, era capaz de se ajoelhar ao lado de uma criança enferma e tratá-la com carinho. Essa capacidade de transitar entre força e ternura é o que tornava Ayrton Senna tão único. Nos boxes da Fórmula 1, Ayrton Senna era visto como um competidor incansável, alguém que não dava espaço fácil a rivais. Mas fora da pista, sua postura com os jovens pilotos revelava outra faceta. Ele se lembrava bem de como havia sido sua chegada à Europa no fim dos anos 70, carregando pouco dinheiro, mas muito talento e determinação. Dormia em oficinas, comia de forma improvisada e dependia da generosidade de poucos amigos e do apoio do construtor de karts, Ângelo Parilla. Por isso jamais esqueceu da dificuldade que era começar. Ao chegar ao topo da Fórmula 1, Senna passou a retribuir. Relatos de pilotos daquela época mostram que ele frequentemente oferecia conselhos nos boxes, mesmo para quem poderia ser seu futuro rival. Falava sobre disciplina, sobre nunca relaxar na preparação física e mental. Reforçava que talento sem dedicação era inútil e que a humildade era uma qualidade indispensável para permanecer no esporte. Mas não se limitava às palavras. Há histórias de jovens que receberam de Ayrton capacetes emprestados, macacões usados e até contatos diretos com chefes de equipes. Para muitos, aquele gesto foi a diferença entre continuar sonhando ou desistir. Em um ambiente onde a maioria dos veteranos mal olhava para os novatos, Senna fazia questão de parar, ouvir e apoiar. Essa atitude refletia sua visão de mundo. Ayrton acreditava que a vitória não tinha valor se fosse apenas individual. Para ele, abrir caminho para os outros também era uma forma de vencer. Isso explica por que, mesmo sendo duríssimo nas disputas de pista, cultivava respeito fora dela.
Jovens pilotos viam em Senna não apenas um rival inalcançável, mas uma referência e, em alguns casos, um mentor silencioso. Era mais uma prova de que sua grandeza não se media apenas em títulos, mas em gestos humanos. Enquanto o público acompanhava suas corridas espetaculares, Senna levava uma vida paralela de solidariedade no Brasil. Ele fazia doações significativas a escolas, instituições de caridade e comunidades carentes. Mas tudo em silêncio. Nunca buscou publicidade para essas ações. Pelo contrário, pedia discrição. Há registros de que Senna chegou a comprar equipamentos médicos para hospitais brasileiros, ajudando no atendimento de pacientes em regiões carentes. Também apoiava projetos educacionais, convencido de que a educação era o caminho mais seguro para mudar o futuro do país. Em uma de suas entrevistas mais conhecidas, em 1993, declarou: "Se eu conseguir deixar um legado de esperança e oportunidade para as crianças, terá valido a pena." Sua irmã, Viviane Senna, revelou após sua morte que Ayrton já falava em criar uma fundação voltada para a educação. Esse desejo se transformou no Instituto Ayrton Senna, fundado em 1994. Hoje, o Instituto impacta milhões de crianças e jovens em escolas públicas brasileiras, oferecendo oportunidades que Ayrton sonhava em ver se concretizarem. Esses gestos, silenciosos, revelam uma convicção profunda. Ayrton acreditava que seus dons como piloto vinham de Deus e que cabia a ele retribuir de alguma forma. Sua fé o impulsionava a ajudar sem esperar nada em troca. Para ele, a bondade só tinha valor quando era verdadeira e desinteressada. Esse traço, mais do que as vitórias, explica por que sua memória segue viva em tantas pessoas que nem eram fãs de Fórmula 1. A soma de todas essas histórias, a amizade com Máximo, as visitas a hospitais infantis, o apoio a jovens pilotos e as doações silenciosas, constrói uma imagem de Ayrton Senna que vai muito além da do tricampeão mundial. Ele era, acima de tudo, um homem consciente de sua responsabilidade social e espiritual. Enquanto nas pistas mostrava frieza, técnica e ousadia, fora delas revelava sensibilidade, empatia e generosidade. Essa dualidade, quase paradoxal, é o que o torna tão fascinante. Era capaz de correr no limite da morte e, no mesmo dia, sentar-se ao lado de uma criança doente com a delicadeza de um irmão mais velho. Talvez por isso, quase 3 décadas após sua morte, Senna ainda emociona. Não apenas porque venceu corridas, mas porque deixou marcas em pessoas comuns. Máximo Bussamini é um símbolo disso. Um jovem que voltou à vida ao ouvir sua voz. Mas quantos outros não foram impactados de forma anônima, seja por um conselho, um abraço ou uma ajuda financeira? Esse Senna humano explica por que sua memória não pertence apenas ao automobilismo. Ela pertence à humanidade. Ele transcendeu o esporte e se tornou referência de valores. Foi ídolo, sim, mas também foi exemplo de como a verdadeira grandeza está nos gestos fora do pódio. Ao olhar para toda a trajetória de Ayrton Senna, percebemos que sua herança não se resume a estatísticas. Ele venceu 41 corridas, conquistou 65 poles e 3 campeonatos mundiais. Mas sua maior vitória foi invisível: transformar vidas em silêncio. A amizade com Máximo mostrou que a voz de um ídolo pode literalmente trazer alguém de volta à consciência. Suas visitas a hospitais infantis revelaram que um sorriso pode ser mais valioso que qualquer troféu. Seu apoio a jovens pilotos demonstrou que abrir portas é tão importante quanto atravessá-las. Suas doações silenciosas mostraram que a bondade verdadeira dispensa publicidade. Esse é o Senna que poucos conheceram, mas que precisa ser lembrado. Porque no fim, não são apenas as curvas em alta velocidade que o tornaram eterno. Foi sua humanidade, a capacidade de olhar para o outro, de usar seu sucesso como instrumento de esperança, de viver com a convicção de que vencer não é suficiente se a vitória não for compartilhada. E talvez seja por isso que Ayrton Senna ainda emociona o mundo, mesmo décadas após sua morte. Ele não foi apenas o maior piloto de sua geração. Foi alguém que, em silêncio, mostrou que a verdadeira grandeza está em fazer o bem. Um campeão dentro e fora das pistas. Quando recordamos Ayrton Senna,
A imagem que primeiro surge é a de um piloto destemido, que acelerava como se fosse movido por algo maior do que o próprio desejo de vencer. Ele representava velocidade, coragem, superação. Mas ao revisitar a história de Massimo Bulsamini, de crianças em hospitais, de jovens pilotos que receberam sua ajuda e das comunidades que foram impactadas por suas doações silenciosas, descobrimos um Ayrton ainda mais grandioso, o ser humano. Essa é a dimensão de Senna que poucos conheceram. Aquele que sem câmeras, sem microfones e sem buscar aplausos, entrava em hospitais para segurar a mão de crianças, para gravar fitas destinadas a um jovem em coma, para conversar com famílias em dor. Aquele que usava o tempo entre treinos e corridas para dar esperança a quem havia perdido quase tudo. Esse lado invisível, discreto, mas poderoso, é o que explica por que sua memória permanece viva em corações que nem sequer acompanhavam Fórmula 1. A história de Máximo é talvez a prova mais clara desse legado humano. Um jovem que passou semanas em coma profundo, sem reagir a nada, até que a voz de Senna, repetida em fitas cassete, rompeu a barreira do silêncio e o trouxe de volta à vida. 30 dias foram suficientes para que, ao ouvir o ídolo incentivando-o a lutar, Máximo começasse a despertar. Não há estatística no automobilismo que seja capaz de traduzir a grandeza desse gesto. Porque ali não era Ayrton Senna, o tricampeão. Era Ayrton Senna, o homem. E esse homem continuou multiplicando gestos que só mais tarde viriam à tona. Apoiou pilotos iniciantes, ajudou financeiramente instituições no Brasil, sonhou com uma fundação para crianças e, mesmo sem ver, deixou o alicerce para o Instituto Ayrton Senna, que hoje impacta milhões de jovens. Sua fé, sua espiritualidade e seu senso de missão moldaram uma vida que, embora breve, foi intensamente significativa. Por isso, ao falarmos de Ayrton Senna, precisamos lembrar: ele foi mais do que números, recordes e títulos. Ele foi um exemplo de humanidade. Alguém que provou que a verdadeira vitória não está apenas na bandeirada final, mas na capacidade de transformar vidas ao longo do caminho. E é aqui que entra o convite para você. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe-a, conte-a, para alguém que talvez só conheça Senna como piloto, mas não como ser humano. Escreva nos comentários o que mais te emocionou nesse relato. E, sobretudo, mantenha viva essa memória de solidariedade, de compaixão e de fé. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as próximas histórias, e se acredita que o legado de Senna vai além das pistas, escreva nos comentários. Senna vive. Porque enquanto suas vitórias são lembradas em números, seus gestos humanos permanecem eternos naquilo que realmente importa: o coração das pessoas.